Boa noite, sejam bem-vindos em mais uma reunião mediúnica. É sempre um prazer estar aqui com vocês, que nós possamos ter uma noite de bênçãos, uma noite maravilhosa para todos nós. Não esqueçam de pegar a água, não esqueçam de quem faz tratamento da preparação. Faz tempo que a gente não dá esses recados, né? Então hoje a gente resolveu voltar com eles. E lembrar vocês que sábado, às 5 horas da tarde, continuaremos os nossos estudos. O link é o mesmo, é só entrar que a gente vai estar lá no próximo sábado, às 5 da tarde, esperando vocês para mais uma tarde de estudos. Meu boa noite também para todos vocês. É com muita alegria que mais uma vez a gente pode se encontrar nessas quintas-feiras tão abençoadas, né? Que a gente pode estar tendo o prazer de dividir com vocês. Dividir com vocês um momento de relaxamento, um momento de envolvimento e um momento em que a gente consegue ficar mais próximo do plano espiritual, aonde a gente permite que haja atuação dos nossos amigos da espiritualidade, né? Então, na noite de hoje, primeiramente eu queria saber se vocês gostaram das palestras da Daionete, nesse mini curso que ela com tanto carinho fez para todos nós, né? Trazendo aí importantes conhecimentos acerca do nosso corpo, acerca do funcionamento do nosso perispírito, dos nossos centros de força, né? Então eu queria agradecer ao que ela fez pra gente, foi muito bacana. E contando que semana que vem o seu Noyama vai nos brindar com mais uma outra palestra, né? Então a todos vocês eu desejo que aproveitem bem esses nossos palestrantes, que eles fazem isso com muito carinho, com muito amor no coração, né? Na verdade, eles queriam estar falando de perto para vocês, lá na nossa casa, mas infelizmente ainda não é possível. Mas vamos manter aí a calma e a fé, principalmente, porque eu acredito que num futuro não muito distante, logo, logo, nós vamos poder já estar juntos novamente, né? Se assim Deus permitir e que seja seguro para todos nós, né? E aproveitando esses ensinamentos que a Daionete trouxe para a gente, de como funciona o nosso corpo na parte material, na parte espiritual também, juntando todos esses conhecimentos, é de suma importância, gente, que todo mundo compreenda que a nossa casa, ela tem um viés que sempre foi assim, desde a época do Dr. Mello, aliás, inclusive por causa do Dr. Mello, sempre voltado para a cura. Então, quantas vezes a gente não fala que o CETRELV é como se fosse um hospital da espiritualidade na Terra, né? Porque o objetivo da nossa casa sempre foram os tratamentos tanto da cura material quanto espiritual, né? E o que acontece é que nós lá, durante todos esses anos, mais de 20 e tantos anos, sempre tratamos, né, buscamos amenizar, aliviar, se possível, efetuar uma melhora completa, integral, né, das doenças, dos problemas que acometem as pessoas nessa parte, né, de saúde. Só que isso, às vezes, não pode ser feito só através da medicina da terra. Às vezes a gente tenta várias coisas e não funciona. Muitos dos nossos pacientes chegam lá e contam pra gente que já tentaram diversos tratamentos, tentaram diversas possibilidades aí, tem às vezes de mais moderno, mas a coisa parece que não funciona, não vai. E por que isso acontece? Exatamente, aí eu remeto às aulas aí da Daionete, por quê? Existe um outro lado que também contribui de uma forma assim muito intensa, tanto no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento da doença, quanto no processo da cura da doença, né?
porque muitas vezes ela não está centrada no nosso corpo material, mas sim no nosso corpo espiritual. Então é necessário que, juntamente com o tratamento de saúde fornecido pelos profissionais, né, da terra, pelos profissionais da área de saúde, seja feito um tratamento espiritual. Mas em que consiste esse tratamento espiritual? Para quem conhece e para quem não conhece a nossa casa. E, né, baseado no Espiritismo, o que ocorre é que o tratamento ele tem que ser feito de uma forma a mudar os nossos atos, uma vez que as doenças elas estão intimamente ligadas à forma como a gente age e à forma como a gente pensa. Então, o pensamento, às vezes viciado em determinado assunto, as atitudes da pessoa, elas acabam colaborando para que a pessoa adoeça. E às vezes, mesmo a pessoa utilizando os tratamentos da terra, né, dos médicos, ela não melhora, mas ela não melhora porque ela precisa mudar algo mais profundo nela, que vai interferir de uma forma assim, fundamental no tratamento. Então, por isso que a gente insiste, pede para que vocês assistam essas palestras que são feitas às terças-feiras, porque elas são palestras de evangelização. Porque quando a gente acaba mudando a nossa forma de ser, quando a gente muda o padrão daquilo que a gente sente, o padrão vibracional que a gente vive, as coisas começam a mudar. Puxa, é milagre? Não, não é. É porque você consegue alterar a vibração, você consegue alterar todas as células do seu corpo. Você vai se modificando, porque na realidade o nosso pensamento, a nossa forma de agir, os nossos atos, eles têm uma força muito grande. A nossa mente é extremamente poderosa e ela é como se fosse uma super máquina desgovernada, porque infelizmente nós ainda vamos muito ao sabor, assim, nos deixamos levar ao sabor ainda das nossas paixões, dos nossos instintos e não da nossa razão, às vezes, né? Então, tudo isso contribui para um desequilíbrio muito grande do nosso organismo, agravando as nossas doenças, agravando o estado dos nossos órgãos, né? Então, é muito importante que a gente possa assistir essas palestras, que a gente possa se espelhar naquilo que é dito através do Evangelho, que a gente possa encontrar lá uma forma daqueles ensinamentos serem uma verdade na nossa vida, ser um pouco do nosso dia a dia, porque esse, meus irmãos, é o único caminho da gente conseguir amenizar as nossas dores físicas e espirituais. É através da evangelização, através da consciência daquilo que fazemos. Nós somos aquilo que pensamos, nós irradiamos aquilo que nós pensamos, nós somos e vivemos dentro daquilo que nós atuamos e fazemos. Isso é inevitável. A gente não tem como esconder isso do plano espiritual, de Jesus, de Deus, que enxerga tudo que a gente faz. Então, cada um, meus irmãos, cada um de nós traz para si o inferno ou o paraíso em que quer viver. Vai depender da gente. Então esse é o momento da gente refletir e tentar buscar forças através das palestras, através do Evangelho, forças para que a gente consiga mudar aquilo que for possível mudar em nós e ter consciência do quanto nós ainda precisamos fazer para nos melhorarmos. Cada um dentro das suas potencialidades. Cada um será ajudado segundo a sua fé. Cada um de nós vai ter a força necessária para essa mudança, porque nós temos que aproveitar. Esses são os nossos últimos momentos nessa época de transição aqui na Terra. E é de suma importância que a gente possa aproveitar esses dias, esses meses, esses anos que ainda temos aqui, em nosso benefício, em benefício do planeta e de todos os nossos outros irmãos.
Então esse é o recado que eu queria deixar na noite de hoje para vocês. Assistam às palestras, leiam o Evangelho, busquem a melhoria, não apenas do corpo físico, mas sempre primeiro do corpo espiritual, né? Bom, e agora então nós vamos aproveitando para nos sentarmos de forma bastante confortável. Vamos nos desligando nesse momento de tudo quanto nos agride, nos preocupa, nos deixa tensos. Vamos neste momento buscando uma comunhão com o plano maior, buscando os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora depositando em Deus o nosso Pai todos os nossos anseios, toda a nossa vontade de servir e de amar. E vamos pedindo a Deus que nos abençoe, que nos envolva em paz, em esperança, que nos ajude a termos forças para vencermos os obstáculos que estão à nossa frente, para que tenhamos tranquilidade suficiente para lidarmos com os nossos irmãos e com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que tenhamos consciência, caridade, para que possamos, Senhor, ver sempre o mais além e não apenas o momento presente, para que nós todos possamos plantar para o nosso futuro, para que não nos precipitemos na colheita, para que tenhamos fé e discernimento para todas as atitudes de nossa vida. E assim, nós fazemos a oração do Pai Nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde reine a luz e a bondade, fruto do vosso amor. E assim iniciamos a nossa reunião, com a graça de Deus. Que assim seja. Vamos dando continuidade, então, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrindo o Evangelho aqui. Nós temos hoje o capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Tem uma pergunta aqui, que é assim: a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Aí São Luís, em Paris, 1860, nos responde: não, pois é sobretudo o espírito da seita
e do partido que se deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, e para socorrer o necessário, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua? O que o socorre, pois sem lhe interpretar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será este o meio de fazer o que ele a ame, né? Repelindo-o, só faria que o odiasse. Ou seja, meus irmãos, como diz no texto do Evangelho, né? A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Jesus, quando veio e nos deu a lição, nos deixou o seu legado, ele não falou em religião, ele não falou em crença, ele não falou em povos. Ele, muito pelo contrário, ele falou que nós temos que amar até mesmo nossos inimigos, né? Então, assim, não somos melhores do que ninguém. Nós temos que ajudar o nosso próximo, independente da sua crença, independente da religião. Se ele não concorda com a gente, temos que respeitá-lo, da mesma maneira que nós pedimos respeito. Nós temos que amar, aprender a amar acima de qualquer coisa, acima de qualquer tipo de opinião, de crença, de cor. Nós temos que seguir aquilo que Cristo nos ensinou, que é amar, e o verdadeiro amor. E nós sabemos que sem caridade e sem amor, a gente não chega a lugar nenhum. Então, está na hora de nós pensarmos, está na hora de a gente refletir e amar mais, passar por cima dessas coisas que são prerrogativas do homem. Deus não criou religião, não criou crença, não criou partido. Ele criou nós. Ele nos fez e nos fez para amarmos. Então vamos nos amar, meus irmãos, que é isso que é o correto, é isso que nos ensina Jesus. Bom, e dessa forma então, nós vamos buscando relaxar agora cada vez mais. Busquemos, irmãos, nos entregar ao plano espiritual, mas vamos fazer com confiança, com fé, porque uma vez Jesus disse: a tua fé te curou, e também disse que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, que é pequenininho, a gente poderia dizer para que aquele montanha passasse daqui para lá e ela faria. A fé é uma fé inteligente e raciocinada, de acordo com os dias em que vivemos agora. A fé é a certeza na existência de um Deus que é todo amor, bondade e justiça. Por isso, nada devemos temer, de nada devemos ter medo. Nos entreguemos, não importa o problema que você possa ter, não importa se é material ou espiritual. Deus conhece a cada um de nós. Deus conhece o que vai no nosso coração. Deus conhece até mesmo aquilo que nós desconhecemos sobre nós mesmos. E isso significa
as nossas potencialidades. Meus irmãos, acreditem em vocês mesmos. Vocês podem muito, nós podemos muito. Nós podemos muito mais amar, nós podemos muito mais fazer, realizar, servir, nos alegrar. Existe algo de milagroso e santificado dentro de cada um de nós. E isso se chama vida. Deus nos criou, nós vivemos, nós existimos e tudo no mundo tem um propósito. Vamos refletir e assim permitir que os anjos da espiritualidade, que os mentores amigos nos envolvam nesse momento, nos trazendo o refazimento do nosso corpo material e espiritual, permitindo que o fluido vital existente dentro de cada um de nós seja fortificado, seja pleno e consiga atuar sobre cada uma das células do nosso corpo, trazendo-nos saúde, bem-estar, revigorando as nossas forças e podendo tirar de nós neste momento tudo aquilo que não é nosso, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo, Senhor, que não nos pertence, e fazer com que tenhamos novos pensamentos, nova orientação mental para os novos dias, para a nova era, para uma nova vida. Meus irmãos, vamos perdoando a nós mesmos por tudo que talvez tenhamos feito no passado. A caridade deve começar conosco mesmo. Vamos deixar de lado quem talvez um dia tivermos sido, os nossos erros. Deus saberá o momento em que poderemos pagar por eles. E vamos nos concentrar no agora, no que é possível fazermos por nós mesmos agora. E nesse momento, nós podemos abrir os nossos braços e abrir o nosso coração, permitindo a atuação do plano maior. Que Dr. Bezerra de Menezes e suas falanges de trabalhadores, dignos obreiros do Senhor, espíritos iluminados, possam atuar sobre nós, assim como sobre as águas que deixamos separadas para esse fim. E sempre sabendo que nada fazemos sozinhos, mas sim em equipe, sim juntos. A evolução, ela é coletiva. Nós vamos dizendo, na equipe cristã, um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação, equipe em que somente o propósito do Mestre Divino prevalece, na produção de amor e luz, a que todas as expressões do Evangelho são chamadas. Procuremos no trabalho que o Senhor nos reserva a posição de serviço que nos é própria, nela buscando a felicidade de obedecer ao celeste orientador. Nem queixas, nem exigências, nem deserção, nem exclusivismo, nem lamentação, que é indisciplina, nem exame precipitado do concurso alheio, que redunda em desordem. Busquemos a tarefa que nos cabe realizar, e a edificação coletiva com Jesus erguer-se-á sublime, lançando seguros alicerces no presente
para que o futuro pertença ao reino de Deus. Não nos esqueçamos de que somos os braços do Senhor, em serviço dele, e aceitando a nossa condição, nesse clima de fraternidade e interdependência ante a supervisão divina, estejamos convencidos de que, como equipe do Benfeitor Eterno, estaremos concretizando o seu excelso programa de luz e amor. Essas são palavras de Dr. Bezerra de Menezes. Então, é por isso que são tão boas as reuniões mediúnicas, porque é a oportunidade que temos de orarmos em conjunto e assim sempre nos sentindo cada vez mais fortalecidos, mais alegres, mais envolvidos. Senhor meu Deus, eu vos peço nesse momento que coloque sob as águas que foram destinadas a esse fim tudo aquilo que for da fé e do merecimento de cada um dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, serem beneficiados com as energias do plano espiritual, com o amor do Celeste Criador. Senhor meu Pai, se ainda não for chegado o momento de uma cura total e plena, nós os pedimos por misericórdia, Senhor, que coloque sob as águas o lenitivo, por misericórdia, que tudo possa ser aliviado e que cada um dos meus irmãos, Senhor, que em Ti confia e entrega o seu coração nesse momento em vossas mãos e de joelhos roga a Ti, Pai. Coloca sob as águas aquilo que cada um necessita e abençoa a todo aquele que crê em Ti. Depois, meus irmãos, dessas bênçãos recebidas de tudo que nos foi ofertado nesse momento, pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes, por todos os seus trabalhadores que estão junto conosco nesse momento, vamos aproveitar para doar, para fazermos a nossa parte, para doarmos através de vibrações de amor, de paz e de luz. Então vamos envolvendo o nosso planeta, o planeta Terra, em uma luz branca, azulada, deixando o planeta em calmaria, vibrando muita paz entre os povos, vibrando união entre todos. Vamos iluminando com essa mesma luz todos os dirigentes dessas nações, que eles possam nesse momento ser iluminados e tocados em seus corações, em busca do melhor para o seu povo, que eles possam olhar principalmente por aquele que passa por necessidade. Vamos vibrando também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades. Vamos vibrando por aqueles que perderam a sua vida neste momento, com essa doença que nos assola nesse momento. Mas também vamos vibrando por aqueles que desencarnaram em país distante, pela explosão que se deu essa semana. Vamos vibrando para que eles possam ser atendidos pela espiritualidade, que eles possam ser socorridos, que eles possam ser tratados em suas necessidades. Mas vamos vibrando também
Vamos vibrando pelos seus familiares. Que Deus conforte seus corações, que lhes tragam paz, que lhes tragam a certeza de que um dia se reunirão novamente. Vamos vibrando também por todas as igrejas, todas as religiões, para que elas possam sempre continuar o legado de Jesus, ensinando os passos que o nosso Mestre nos deixou. Vamos vibrando para que também na parte social, na parte de amparo aos irmãos que procuram essas instituições, para que eles possam estar sempre com suas portas abertas, ajudando os necessitados. Vamos vibrando pela casa que nos acolhe, pela casa de Dr. Bezerra de Menezes. Vibramos então por toda a cúpula espiritual daquela casa. Vibramos pelos trabalhadores da espiritualidade e vibramos também pelos trabalhadores encarnados. Vamos iluminando com a mesma luz todos os pacientes daquela casa, todos os frequentadores. Vamos vibrando também para todos os trabalhadores encarnados. E que essa mesma luz possa iluminar todos os nossos parentes, encarnados e desencarnados, todos os nossos amigos. Que essa luz, com vibração de amor, de paz, de união, ilumine os nossos lares, trazendo a paz, trazendo a união. Que essa luz ilumine também ao mentor individual de cada um. E por fim, e não menos importante, que essa luz nos ilumine também, trazendo muita paz, muito amor e muita saúde. Que assim seja. E dessa forma, vamos chegando ao final de mais uma reunião mediúnica. Sabedores que recebemos da espiritualidade tudo aquilo que necessitamos e tudo aquilo que merecemos. Vamos encerrando agradecendo ao Pai por essa oportunidade, por essas bênçãos, agradecendo a toda a espiritualidade de luz que se faz presente na casa de todos nós. Pedimos licença para encerrar com a prece maior, a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por mais essa noite de confraternização, por mais essa noite de união. Que nós possamos estar na próxima semana, mais uma vez aqui, todos reunidos, aprendendo um pouquinho mais do que nos diz o Evangelho, recebendo as bênçãos da espiritualidade, mas não vamos esquecer, terça-feira tem palestra e sábado tem o estudo. Eu desejo a vocês uma noite linda, repleta de bênçãos, de luzes e mais do que isso, que no dia de amanhã todos nós possamos acordar com mais força, com mais energia,
com mais vontade de fazermos um mundo melhor, iniciando essa mudança por nós mesmos. E eu queria deixar a todos os pais aqui um grande abraço, um grande beijo. Domingo é Dia dos Pais, né? Aqui no Brasil é Dia dos Pais. Então todos sejam abençoados e o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado. Um beijo para o papai. A todos nós pais, né?